Eu sei por que você chegou até aqui. Antes mesmo de você clicar neste vídeo, eu já conhecia o peso que você carrega no coração. Você que é a avó, que ama em silêncio, que sofre escondida para não preocupar ninguém, foi trazida até este momento porque Deus viu suas orações que ninguém ouviu. Hoje você vai entender o que acontece quando uma avó clama em segredo pela própria família e por que o céu se move quando você pensa que nada está mudando. O que você vai ouvir aqui não é comum. Existe uma história que se parece com a sua. Existe um pedido que muitos fazem em silêncio. E existe uma resposta que começa agora. Não saia antes do fim. Há uma parte preparada especialmente para quem persevera, e ela carrega direção, consolo e descanso para a sua alma. O que você verá hoje pode mudar a forma como você carrega a dor da sua família a partir de agora. Eu nunca imaginei que viveria algo assim dentro da minha própria família. Quando eu era mais nova, acreditava que a vida seguiria uma ordem natural: criar os filhos, vê-los crescer, formar suas próprias famílias e, então, viver a tranquilidade da velhice acompanhando tudo de longe, apenas com amor e conselhos quando fossem pedidos. Mas a vida não seguiu esse roteiro simples. Ela tomou caminhos que eu não previa e me colocou em um lugar de dor silenciosa que eu nunca pensei ocupar. Sempre fui uma mulher de fé, não perfeita, mas constante. Ensinei meus filhos a orar antes de dormir, a respeitar as pessoas, a valorizar o que é certo. Fiz o melhor que sabia com o que eu tinha. Quando os netos nasceram, senti que Deus estava me dando um presente. Eles se tornaram minha alegria, meu motivo de sorrir mesmo quando o corpo já não tinha a mesma disposição de antes. Eu os olhava e pedia a Deus apenas uma coisa: que Ele os guardasse do mal. Com o tempo, comecei a perceber que algo não estava bem. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um comportamento estranho aqui, uma ausência ali, um silêncio que antes não existia. No começo, achei que era coisa da idade, fase difícil, problemas normais da vida. Sempre tentei acreditar que tudo se resolveria sozinho, mas no fundo do meu coração, algo me incomodava. Era como se Deus estivesse me alertando de que havia uma batalha acontecendo dentro da minha própria casa. As conversas ficaram mais tensas, as visitas diminuíram. O ambiente, que antes era cheio de risadas, passou a carregar um peso difícil de explicar. Eu via mudanças no olhar, no jeito de falar, na paciência que foi se perdendo. Um vício começou a aparecer, primeiro disfarçado, depois mais evidente. No início, todos diziam que era exagero meu, que eu estava vendo problema onde não existia. Eu ouvi, calei e continuei observando. Ver alguém que você ama se perder aos poucos é uma das dores mais difíceis de suportar. Não é algo que acontece de uma vez. É um processo lento, silencioso e cruel. Você percebe quando as prioridades mudam, quando promessas deixam de ser cumpridas, quando sonhos são abandonados. Eu via tudo isso acontecer e sentia uma impotência profunda. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Queria falar, mas tinha medo de afastar ainda mais. Muitas vezes, quando tentei conversar, fui recebida com impaciência. Outras vezes, com silêncio. Comecei a sentir que minha presença incomodava, que minhas palavras eram vistas como críticas, mesmo quando vinham carregadas de amor. Então aprendi a sofrer em silêncio, a guardar para mim o que me rasgava por dentro, a fingir que estava tudo bem para não criar mais conflitos. As noites se tornaram o momento mais difícil do dia. Quando tudo ficava quieto e não havia mais distrações, meus pensamentos tomavam conta de mim. Eu me deitava e revivia conversas, lembranças, decisões erradas. Perguntava a mim mesma onde eu tinha falhado. Se poderia ter feito algo diferente. Se fui dura demais ou permissiva demais. Essa culpa começou a me acompanhar como uma sombra. Eu sentia medo do futuro da minha família. Medo de perder quem eu amo. Medo de que aquele vício destruísse relacionamentos, sonhos,
vidas. Medo de não estar mais aqui para proteger, aconselhar, interceder. O amor de uma avó é assim, ele não escolhe limites. Ele se estende mesmo quando não é reconhecido. Continuei fazendo o que sempre fiz. Preparava a comida, cuidava da casa, atendia às necessidades de todos. Por fora, eu era a mesma. Por dentro, eu estava cansada. Um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Eu sentia que estava carregando um peso que não era meu sozinha, sem saber onde apoiar. Eu nunca quis expor minha família. Nunca quis que outras pessoas soubessem o que estava acontecendo. Sempre pensei que precisava proteger, mesmo quando isso significava me machucar. Então eu chorava sozinha. Chorava no banho, chorava antes de dormir, chorava em orações baixas para não acordar ninguém. Minhas palavras eram simples, muitas vezes repetidas. Eu só pedia que Deus não abandonasse a minha casa. Com o passar do tempo, comecei a perceber que aquela dor silenciosa estava me transformando. Fiquei mais calada, mais preocupada, mais apreensiva. A alegria que eu sentia ao reunir a família foi sendo substituída por um medo constante de novas decepções. Cada ligação, cada mensagem, cada visita trazia junto uma expectativa misturada com receio. Eu via meus netos crescendo em meio a essa situação e isso me doía ainda mais. Pensava no que eles estavam aprendendo, no que estavam vendo, no que estavam absorvendo sem perceber. Queria protegê-los, mas não tinha controle sobre as escolhas dos adultos. Isso me fazia sentir pequena, incapaz, limitada. Muitas vezes, eu questionei Deus em silêncio. Não com revolta, mas com tristeza. Perguntava por que aquilo estava acontecendo. Por que minha família estava passando por aquilo? Por que minhas orações pareciam não ser respondidas? Logo depois, vinha a culpa por questionar. Eu me sentia fraca por não conseguir apenas confiar. Mesmo assim, eu não deixei de orar. Às vezes, minha oração era apenas um suspiro. Outras vezes, um pedido repetido sem forças. Eu dizia a Deus que não sabia mais o que fazer, que não tinha respostas, que só tinha amor e preocupação. Eu entregava tudo, mesmo sem sentir alívio imediato. O que mais me marcou nesse processo foi perceber como a dor de uma avó costuma ser invisível. Todos esperam que a gente seja forte, sábia, equilibrada. Poucos perguntam como estamos de verdade. Poucos percebem que também sentimos medo, tristeza e cansaço. Eu aprendi a carregar isso sozinha, acreditando que era meu papel. Essa é a história da minha família. Uma história de amor, de dor, de silêncio e de fé cansada, mas ainda viva. Uma história que não termina aqui, mas que chega a um ponto em que eu já não consigo continuar do mesmo jeito. Eu cheguei ao limite das minhas forças humanas. E talvez seja exatamente aí que algo precise mudar. Deus, hoje eu não venho te pedir coisas pequenas. Eu venho porque cheguei ao limite do que consigo suportar sozinha. Eu venho porque já tentei aconselhar, proteger, orientar, insistir, esperar. Eu venho porque tudo que estava ao meu alcance humano já foi feito. E mesmo assim o problema continua. Eu venho porque existe um vício dentro da minha família que eu não consigo vencer com palavras, nem com amor, nem com esforço. Eu falo contigo em silêncio há muito tempo, mas hoje eu preciso ser mais clara. Eu preciso pedir libertação. Libertação completa. Não só do hábito, não só do comportamento visível, mas da raiz que sustenta isso tudo. Eu não sei quando esse vício começou de verdade. Só sei que ele se infiltrou devagar como algo inofensivo e quando percebemos, já tinha criado dependência, já tinha criado destruição, já tinha roubado a paz da nossa casa. Eu confesso que, no começo, eu neguei. Achei que fosse exagero, fase, algo passageiro. Eu quis acreditar que o amor da família seria suficiente para resolver. Mas não foi. O vício não respeita amor,
Não respeita promessas, não respeita lágrimas. Ele avança, ocupa espaço, muda prioridades, endurece corações. E eu assisti tudo isso acontecer sem conseguir impedir. Deus, eu vi mudanças que me assustaram. Vi mentiras surgirem onde antes havia sinceridade. Vi ausências onde antes havia presença. Vi a paciência se perder, os relacionamentos se desgastarem, os sonhos serem adiados. Vi a alegria desaparecer aos poucos. E cada mudança dessas foi uma ferida aberta dentro de mim. Eu tentei conversar contigo sobre isso muitas vezes, mas sempre com cuidado, como se eu tivesse medo de pedir demais. Hoje, eu não quero medir palavras. Eu preciso dizer exatamente o que dói. Esse vício está destruindo quem eu amo. Está afetando a família inteira. Está criando um clima de tensão, medo e insegurança. Está roubando a esperança que eu tentei preservar por tanto tempo. Eu sei que não tenho controle sobre as escolhas do outro. Eu sei que não posso obrigar ninguém a mudar. Mas eu também sei que tu és um Deus que liberta, que quebra correntes, que transforma histórias que parecem perdidas. É por isso que eu estou aqui. Porque, mesmo cansada, eu ainda acredito que o Senhor pode fazer o que eu não consigo. Eu te peço, Deus, que toque onde eu não alcanço. Que entre onde minhas palavras não entram. Que opere onde minha presença já não faz diferença. Eu te peço que traga clareza, consciência e arrependimento. Que o Senhor mostre as consequências desse caminho antes que seja tarde demais. Que algo seja despertado por dentro. Eu entrego a ti cada recaída, cada promessa quebrada, cada noite mal dormida, cada conversa difícil. Eu entrego o medo que sinto quando penso no futuro, medo de perdas irreparáveis, medo de notícias ruins, medo de ver minha família se despedaçar. Eu não quero viver dominada por esse medo, mas ele existe, e eu preciso colocá-lo diante de ti, Deus. Eu também preciso confessar algo que carrego escondido. Muitas vezes, eu me senti culpada. Me perguntei se falhei como mãe, como avó, como exemplo. Me perguntei se poderia ter feito diferente, se deveria ter percebido antes, se deveria ter sido mais firme ou mais compreensiva. Essa culpa pesa, e eu não sei se ela vem de ti ou do meu próprio coração cansado. Se essa culpa não vem do Senhor, eu te peço que a retire de mim. Eu não posso continuar carregando responsabilidades que não são minhas. Eu fiz o que sabia, com o que tinha, no tempo que tive. Agora, eu preciso descansar essa parte em ti. Eu peço libertação não só para quem está preso ao vício, mas para toda a família que sofre as consequências dele. Libertação do medo constante. Libertação da tensão dentro de casa. Libertação das discussões repetidas. Libertação do sentimento de impotência. Libertação do cansaço emocional que se acumulou ao longo dos anos. Eu peço que o Senhor quebre ciclos que parecem se repetir. Que aquilo que começou como algo pequeno não continue crescendo. Que o Senhor interrompa esse caminho agora. Que haja um ponto final nessa história de destruição e um novo começo que ainda não conseguimos enxergar. Deus, eu sei que libertação não é um processo simples. Sei que exige decisão, confronto, mudança. Mas eu te peço que faça a parte que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor entre com poder onde tudo parece fraco. Que o Senhor traga luz onde há confusão. Que o Senhor traga força onde há dependência. Eu coloco diante de ti cada lágrima que chorei escondida, cada oração feita de madrugada. Cada vez que eu acordei assustada no meio da noite pensando no que poderia acontecer. O Senhor conhece todas elas. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Se for preciso quebrar resistências, que o Senhor quebre. Se for preciso fechar portas, que o Senhor feche. Se for preciso afastar influências, que o Senhor afaste. Eu confio que o Senhor sabe exatamente o que precisa ser feito, mesmo quando isso parece difícil aos meus olhos. Eu te peço que devolva a paz à nossa casa,
que o ambiente seja transformado, que o peso diminua, que a esperança volte a ter espaço, que possamos respirar sem medo do próximo problema, que possamos olhar para o futuro sem essa sensação constante de ameaça. Deus, eu entrego agora aquilo que eu não consigo mais segurar. Eu solto das minhas mãos. Eu coloco nas tuas, mesmo que eu ainda sinta medo depois dessa oração, mesmo que eu ainda chore. Eu escolho confiar que algo começa a mudar a partir daqui. Eu não sei quando verei os resultados. Não sei como será o processo. Mas eu sei que não estou mais sozinha nesse pedido. Eu sei que o Senhor ouviu. E isso já muda tudo. Eu ouvi cada palavra que saiu da sua boca e também aquelas que você não conseguiu dizer. Eu ouvi suas orações repetidas, seus pedidos cansados, seus silêncios cheios de dor. Nada do que você carregou em segredo passou despercebido por mim. Antes mesmo de você chegar ao limite, eu já estava sustentando o que você não conseguia mais segurar. Eu vejo essa família por inteiro. Vejo o que acontece à luz do dia e o que acontece quando todos se recolhem. Vejo os conflitos que se repetem, as promessas que são feitas e quebradas, as tentativas de recomeço que parecem não durar. Vejo o amor que ainda existe mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo envolto em medo. E eu não ignoro nada disso. Você não falhou por amar demais. Você não errou por insistir. Você não foi fraca por chorar escondida. O que você fez foi permanecer quando muitos teriam desistido. E agora, eu assumo aquilo que você não pode mais carregar sozinha. Você chegou até onde suas forças humanas permitiram. A partir daqui, eu entro em ação de uma forma mais profunda. Eu acolho essa família exatamente como ela está. Não espero que tudo esteja organizado para agir. Não espero que todos estejam prontos. Eu começo a trabalhar mesmo no meio da bagunça, mesmo no meio da resistência, mesmo quando há confusão. Meu cuidado não depende do cenário ideal, mas da minha decisão de amar e restaurar. Eu toco primeiro no coração de quem está preso ao vício, não com violência, não com condenação, mas com verdade. Eu trago consciência onde havia negação. Eu faço enxergar o que antes era ignorado. Eu interrompo a ilusão de controle e mostro as consequências reais desse caminho. Não para destruir, mas para despertar. Eu começo a enfraquecer aquilo que parecia forte demais. O vício não é maior do que eu. A dependência não é mais poderosa do que minha autoridade. Aquilo que se instalou aos poucos também pode ser desfeito passo a passo. Eu trabalho no interior, onde as decisões são formadas, onde as escolhas nascem. Eu também cuido dos que sofrem ao redor. Cuido da sua mente cansada, avó. Cuido do seu coração que vive em alerta. Cuido da sua tendência de se culpar por coisas que não estão sob seu controle. Você não é a origem desse problema. Você é parte da intercessão que sustentou essa família até aqui. Eu removo de você o peso de achar que precisa vigiar tudo. Você não precisa mais viver esperando o próximo erro, a próxima recaída, a próxima notícia ruim. Esse estado constante de tensão não foi feito para você. Eu te convido a descansar enquanto eu trabalho. Eu estabeleço limites espirituais dentro dessa casa. Onde havia confusão constante, eu começo a criar espaço para clareza. Onde havia palavras duras, eu começo a ensinar o silêncio que reflete. Onde havia impulsos descontrolados, eu começo a plantar domínio próprio. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa agora. Eu reorganizo o ambiente emocional dessa família. As conversas começam a mudar de tom. As reações começam a ser diferentes. Pequenos gestos ganham significado. Você talvez perceba sinais sutis antes de ver mudanças grandes. Não despreze esses sinais. Eles são evidência de que algo está sendo movido. Eu sei que você gostaria de ver tudo resolvido rapidamente. Sei que sua oração pede libertação completa e imediata, mas escute com atenção. Libertação verdadeira não é apenas parar um comportamento. É reconstruir uma estrutura interior que foi quebrada. E eu faço isso com cuidado, para que a restauração seja firme. Eu cuido também dos netos.
Eles não estão invisíveis para mim. Eu os protejo do que você não consegue controlar. Eu os guardo emocionalmente. Eu trabalho para que aquilo que eles veem não defina quem eles serão. Nada do que acontece nessa casa passa sem que eu esteja presente. Eu retiro o sentimento de abandono que começou a se instalar. Você não está lutando sozinha. Você não está orando no vazio. Suas palavras têm peso. Sua perseverança tem valor. Mesmo quando você achou que nada estava acontecendo, eu estava impedindo que o pior avançasse. Eu restauro aos poucos a esperança que foi sendo corroída pelo cansaço. Você vai perceber que sua respiração fica mais leve, que seu sono começa a melhorar, que seus pensamentos não ficam tão acelerados. Isso não é coincidência. É cuidado sendo aplicado onde antes só havia tensão. Eu te ensino a confiar de uma forma nova. Não aquela confiança ingênua que espera que tudo dê certo sem esforço, mas uma confiança madura, que sabe entregar e esperar sem se destruir por dentro. Você não precisa controlar o processo para que ele aconteça. Eu também trabalho nos relacionamentos quebrados, onde houve palavras malditas, eu preparo espaço para reconciliação. Onde houve afastamento, eu preparo caminhos de aproximação. Isso não acontece forçado. Acontece quando o coração começa a mudar. Eu sei que você tem medo de criar expectativas e se decepcionar novamente. Por isso, eu não te peço para se empolgar. Eu te peço apenas para permanecer. Permanecer orando. Permanecer confiando. Permanecer cuidando de você enquanto eu cuido do restante. Eu assumo o governo dessa casa. Não como um visitante, mas como alguém que permanece. Onde eu governo, o caos não tem a palavra final. Onde eu governo, a destruição não prevalece. Onde eu governo, até processos difíceis são usados para gerar aprendizado e transformação. Você não verá tudo de uma vez, mas verá o suficiente para continuar. Um passo de cada vez, um sinal de cada vez, uma mudança pequena que confirma que você não orou em vão. Fique atenta, não ansiosa, confiante, não sobrecarregada. Eu estou agindo mesmo quando você não consegue ver. E aquilo que parecia impossível começa a perder força a partir de agora. Agora eu falo diretamente com você, sem intermediários, sem rodeios, sem confusão. Eu sei que, em muitos momentos, você pensou que sua história com essa dor estava se repetindo sem saída. Eu sei que você acreditou que estava apenas resistindo, sobrevivendo, segurando tudo para não deixar a família desmoronar. Mas existe algo que você ainda não percebeu completamente. E é isso que eu revelo agora. Nada do que você viveu foi inútil. Nenhuma oração feita em silêncio foi pequena demais. Nenhuma lágrima caiu sem propósito. O tempo em que você achou que estava apenas aguentando foi, na verdade, um tempo de contenção. Enquanto você intercedia, coisas piores não avançaram. Enquanto você chorava sozinha, limites estavam sendo colocados. Enquanto você pensava que estava falhando, eu estava sustentando. Você se pergunta muitas vezes se Deus está atrasado, se o céu demorou a responder, se a libertação não veio porque algo faltou da sua parte. Escute com atenção. Não houve atraso, houve preparação. Algumas estruturas precisavam ser expostas antes de serem quebradas. Algumas ilusões precisavam cair antes da libertação se sustentar. Eu não trabalho apenas para interromper crises. Eu trabalho para mudar destinos. Eu sei que você sente medo de acreditar novamente. Medo de criar expectativa. Medo de se decepcionar outra vez. Por isso, eu não te chamo para a ansiedade, eu te chamo para a confiança silenciosa. Aquela que não faz barulho, mas permanece firme. Aquela que não precisa anunciar nada, porque sabe que eu estou agindo mesmo quando ninguém percebe. Existe uma mudança acontecendo que não é visível aos olhos agora. Uma mudança interna. Onde antes havia resistência absoluta, começa a existir incômodo. Onde antes havia negação total, começa a existir questionamento. Onde antes havia orgulho, começa a existir cansaço do próprio caminho.
Esses sinais não são pequenos. Eles são o início da quebra. Você não foi chamada para carregar a responsabilidade da libertação. Você foi chamada para interceder, amar e confiar. A parte que pesa, a parte que confronta, a parte que exige força sobrenatural é minha. Quando você tentou assumir tudo, se desgastou. Agora, eu reorganizo os papéis. Você descansa, eu ajo. Eu também preciso falar com você sobre algo que te acompanha há anos: o medo do futuro. Esse medo te fez viver em alerta constante, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Esse estado te roubou a paz, te envelheceu por dentro, te cansou mais do que deveria. Eu não te chamei para viver assim. O futuro da sua família não está solto, nem abandonado, nem à deriva. Ele está sob minha supervisão. Você verá momentos em que parecerá que nada mudou. Dias em que tudo parecerá igual. Nessas horas, não volte atrás no coração. Não pense que foi em vão. Não retome o peso que você já entregou. O processo não é linear, mas é real. Eu não começo algo para abandonar no meio. Você também precisa ouvir isso com clareza. Você não perdeu sua autoridade espiritual por estar cansada. Sua intercessão não perdeu valor porque você chorou. Sua fé não se tornou menor porque você questionou em silêncio. Ao contrário, você amadureceu. Sua oração hoje tem menos palavras, mas mais entrega. Menos força própria, mas mais dependência. Isso é crescimento, não fraqueza. Existe um tempo chegando em que você perceberá mudanças práticas. Conversas diferentes, posturas menos agressivas, um espaço maior para diálogo, um afastamento natural de influências nocivas. Não será tudo ao mesmo tempo, mas será o suficiente para você entender que eu estou conduzindo. Eu também cuido do seu coração nesse processo. Você não vai ser sugada novamente para o lugar de culpa e autocobrança. Cada vez que esse pensamento tentar voltar, eu te lembrarei de que você fez o que podia. O restante sempre foi comigo. Você não será mais refém do passado. O que parecia um ciclo interminável começa a perder força agora. Não porque você fez algo novo, mas porque o tempo de intervenção chegou. Há momentos em que a oração sustenta. Há momentos em que a oração rompe. Este é o tempo da ruptura. Você não verá apenas libertação, verá reconstrução. Reconstrução de vínculos, reconstrução de confiança, reconstrução de limites saudáveis, reconstrução de esperança dentro de você. A dor não será esquecida, mas não governará mais sua vida. Guarde isso dentro de você. O que você chamou de atraso era cuidado. O que você chamou de silêncio era trabalho profundo. O que você chamou de peso era intercessão eficaz. Você não está no fim da história. Você está na transição. Permaneça firme, não vigilante. Confiante, não tensa. Presente, não sobrecarregada. Eu continuo à frente. Eu continuo sustentando. E o que começou em lágrimas será concluído em descanso. Agora eu te convido a soltar o que ainda está preso dentro de você. Não como quem desiste, mas como quem confia. Chegou o momento de encerrar esse ciclo de tensão constante que você carregou por tanto tempo. Você não precisa mais vigiar cada detalhe, antecipar cada problema, tentar controlar o que foge das suas mãos. Eu assumo a condução completa da sua família a partir daqui. Eu coloco descanso sobre sua mente. Aquieto os pensamentos que não te deixam dormir. Interrompo o fluxo de lembranças que te machucam quando o silêncio chega. Eu organizo aquilo que ficou confuso dentro de você por causa de anos de preocupação. Você não foi feita para viver em estado de alerta permanente. Receba agora essa calma que não depende das circunstâncias. Eu cubro sua casa com proteção. Onde havia medo de recaídas, eu estabeleço vigilância espiritual. Onde havia tensão no ambiente, eu libero paz. Onde havia palavras duras, eu preparo espaço para diálogos mais claros. Mesmo que você ainda não veja tudo acontecendo, saiba que nada está fora do meu alcance. Eu cuido de quem você ama com zelo. Cada filho, cada neto, cada pessoa envolvida nessa história está sob minha atenção. Eu conheço o tempo de cada um, as lutas internas que não são ditas,
os conflitos que ainda estão sendo enfrentados. Eu não perco ninguém de vista. Nada escapa do meu cuidado. Eu também cuido de você, do seu corpo cansado, do seu coração que aprendeu a suportar mais do que deveria, da sua fé que resistiu mesmo quando tudo parecia pesado demais. Você não será esquecida agora que decidiu descansar. Ao contrário, você será fortalecida. Receba a liberdade de não se culpar mais. O passado não será usado contra você. As decisões de outros não serão colocadas sobre seus ombros. Você não responderá por aquilo que não escolheu. A partir de hoje, você caminha mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não carrega mais sozinha. Quando o medo tentar voltar, lembre-se do que eu te disse aqui. Quando a preocupação bater, volte sua mente para esse lugar de entrega. Você não precisa repetir essa oração todos os dias com desespero. Basta lembrar que eu ouvi, acolhi e comecei a agir. Eu permaneço depois que este momento termina. Permaneço nas suas manhãs, nas suas noites, nas conversas difíceis, nos dias de esperança e nos dias de dúvida. Você não volta para o mesmo lugar de antes. Algo foi encerrado aqui. Descanse. Confie. Caminhe, eu sigo à frente.